No coração pulsante de Lisboa, onde o sol poente tingia o Tejo de ouro líquido, João derramou uma taça de vinho tinto sobre a gravata impecável de um homem que, naquele instante, se tornou o epicentro de sua fúria contida. O bilionário, com olhos frios como o aço de uma lei opressora, ergueu o olhar e murmurou palavras que cortavam como lâminas. Esses tipos como você deviam ser varridos das ruas, como eu ajudo a fazer nas assembleias. João congelou, o coração martelando, sem imaginar que o veneno saía da boca de seu próprio pai, um segredo enterrado há 28 anos nas ruas empedradas de Alfama. A noite no restaurante O Tejo Dourado era um turbilhão de pratos tilintantes e risadas abafadas, mas para João, cada turno era uma batalha silenciosa contra o mundo que o via como uma aberração. Aos 28 anos, com o corpo esguio moldado por anos de equilibrar bandejas e o espírito afiado por rejeições veladas, ele navegava pela elite lisboeta com um sorriso que mascarava cicatrizes. Filho de uma mãe solteira que criara ele sozinho em um barraco apertado no bairro Alto, João crescera ouvindo sussurros sobre um pai ausente, um homem que fugira para o império dos negócios antes mesmo de seu primeiro choro ecoar. Ele era um erro que o destino corrigiu, dissera Maria, sua mãe, com os olhos marejados, enquanto costurava rendas para sobreviver. Mas João, com sua orientação sexual que florescia como os azulejos nas fachadas antigas, aprendera cedo a erguer muralhas. Namoros fugidios com rapazes da vizinhança terminavam em olhares desviados e portas batidas, e o preconceito, como a neblina do Atlântico, infiltrava-se em cada esquina. Naquela noite fatídica, o salão principal do Tejo Dourado brilhava sob lustres de cristal que refletiam o glamour dos convidados, políticos de ternos caros, atrizes com joias que rivalizavam com as estrelas do céu de Lisboa, e no centro de tudo, ele, o homem que João só conheceria como Sr. Almeida. O bilionário, dono de uma fortuna erguida em imóveis e influências ocultas, ocupava a mesa de canto, a mais reservada, com um séquito de assessores que riam de suas anedotas como hienas bajuladoras. João, escalado para o serviço VIP por sua discrição e charme discreto, aproximou-se com a bandeja de vinhos do Douro, o aroma terroso misturando-se ao perfume caro que emanava do homem. Mais uma garrafa de barca velha, rapaz, ordenou Almeida, sem erguer os olhos do tablet onde lia manchetes sobre sua mais recente doação, milhões para uma campanha que impulsionava leis anti-LGBT, disfarçadas de defesa da família tradicional. João assentiu, mas ao inclinar-se para encher a taça, sua mão tremeu, não de nervosismo, mas de um pressentimento inexplicável. O vinho escorreu, manchando a gravata de seda. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Desastrado, rosnou Almeida, limpando o tecido com um guardanapo. Seus olhos, castanhos como os de João, fixaram-se nele pela primeira vez. Você é um desses degenerados que infestam esta cidade, não é? Eu invisto bilhões para limpar as ruas de gente como você. Saia da minha frente antes que eu chame o gerente. As palavras atingiram João como um soco no estômago. Ele sentiu o calor subir ao rosto, as veias pulsando com uma raiva que há anos ele sufocava em nome da sobrevivência. Ao redor, os comensais fingiam não ouvir, mas olhares curiosos piscavam como flashes. João endireitou-se, a bandeja ainda firme em suas mãos. Desculpe, senhor. Mas se o vinho mancha sua gravata, imagino o que suas palavras fazem com vidas inteiras. Ele virou-se, o coração acelerado, e desapareceu na cozinha, onde o vapor das panelas abafava seus soluços contidos. Naquela mesma noite, enquanto limpava as mesas vazias, João recebeu uma mensagem de Miguel, seu melhor amigo e confidente desde os dias de escola no Chiado. Miguel, um ativista GLBT com dreadlocks cacheados e um piercing no septo que desafiava convenções, era o farol em meio à tempestade. Ei, amor platônico, vem probar o arco-íris. Precisamos de ti para planejar a marcha de amanhã. E traz esse teu sorriso que derrete preconceitos. João sorriu pela primeira vez em horas, o apelido aquecendo seu peito. Miguel não era só amigo, era o irmão que a vida lhe dera, o que o abraçara quando o mundo virava as costas. O bar O Arco-Íris, escondido em uma rua estreita de Alfama, era um santuário arco-íris, paredes pintadas com murais de casais entrelaçados, bandeiras lésbicas e gays tremulando como promessas de liberdade. Quando João chegou, o lugar fervilhava com vozes animadas, mulheres trans discutindo direitos, homens gays compartilhando histórias de coming out, e no centro, Miguel, com um microfone na mão, ensaiando um discurso. João. Meu herói das mesas, gritou Miguel, puxando-o para um abraço apertado. O cheiro de gin tônica e incenso misturava-se ao suor de corpos dançantes. Enquanto bebiam shots de licor de figo, Miguel contou sobre a marcha, um protesto contra as leis que Almeida financiava, leis que criminalizavam paradas GLBT e limitavam adoções por casais do mesmo sexo. Aquele velho hipócrita acha que dinheiro compra moral, cuspiu Miguel, os olhos flamejando. João riu, mas o encontro da noite ecoava em sua mente. Eu servi um cara assim hoje. Quase vomitei nas entradas. Eles brindaram, mas no fundo, João sentia uma inquietação,
como se o destino tecesse fios invisíveis ao seu redor. Dias se passaram em um ritmo febril. João mergulhava no trabalho, evitando notícias sobre Almeida, cujo rosto agora pipocava em todos os jornais, filantropo salva a família portuguesa da decadência moderna. Em casa, um apartamento minúsculo no terceiro andar de um prédio decrépito, João encontrava consolo nas cartas de sua mãe, que agora morava em Sintra, cuidando de flores em um jardim que cheirava a jasmim. Meu filho, o amor verdadeiro não se curva a leis, escrevera ela na última, anexando uma foto desbotada de João bebê, com olhos que espelhavam os de um homem desconhecido. Foi numa tarde chuvosa de outono, quando o céu de Lisboa chorava sobre os bondes rangentes, que o primeiro fio se desenrolou. João, folheando álbuns velhos em busca de conforto, encontrou uma carta amassada no fundo de uma gaveta, datada de 1997, endereçada a Maria de eu não posso ficar. O escândalo destruiria tudo. Cuide dele, mas nunca diga meu nome. O coração de João parou. As iniciais, a data, seu nascimento. Ele correu para o telefone, discando para a mãe com mãos trêmulas. Mãe, quem é esse Por favor, me diga. Silêncio do outro lado, quebrado apenas pelo som de chuva contra a janela. João. Era António Almeida. O homem que te abandonou antes de te ver. O mundo girou. António Almeida, o bilionário, o financista de ódios, o homem cuja gravata ele manchara. Seu pai. A revelação o derrubou no chão, lágrimas misturando-se à poeira do assoalho. Como? Porquê? As leis que ele combatia eram pagas pelo sangue seu próprio sangue. Naquela noite, João não dormiu, em vez disso, caminhou pelas ruas molhadas do Chiado, ufadicoando de bares como um lamento por sua alma partida. Miguel o encontrou na manhã seguinte, encolhido em um café na Praça do Comércio, os olhos vermelhos como o vinho derramado. Fala comigo, João. O que houve? As palavras saíram em um jorro, a mancha, as palavras cruéis, a carta, o nome. Miguel o abraçou forte, seu corpo quente contra o frio que João sentia por dentro. Isso é loucura. Mas olha para mim, tu não és ele. Tu és luz, eu sou tua âncora. Vamos confrontar isso juntos. A marcha veio como uma catarse. Milhares marchavam pelas avenidas de Lisboa, bandeiras multicoloridas desafiando a garoa fina. João, de mão dada com Miguel, não como amantes, mas como almas gêmeas forjadas no fogo da adversidade, carregava um cartaz: amor não se legisla. No palanque improvisado na Rossio, Miguel discursou com voz trovejante: eles nos chamam de aberração, mas quem é o monstro que financia o ódio com ouro sujo? A multidão rugiu, e João, pela primeira vez, sentiu-se parte de algo maior que sua dor. Mas o destino, cruel tecelão, tinha mais fios. Uma semana após a marcha, uma convocação chegou ao restaurante. Almeida queria jantar novamente, e João fora especificamente requisitado. Ele perguntou pelo garçom desastrado, disse o gerente, com um sorriso nervoso. João hesitou, mas Miguel o encorajou: vai. Enfrenta o fantasma. Eu estarei do lado de fora. O salão estava vazio naquela noite privada, apenas a mesa de Almeida iluminada por velas tremuluzentes. O bilionário, envelhecido sob a luz suave, ergueu a taça sem rancor. Você tem coragem, rapaz. Aquela mancha me fez pensar. João serviu o vinho com mãos firmes, o coração um tambor de guerra. Pensar em quê, senhor? Em como varrer gente como eu das ruas. Almeida pausou, os olhos, aqueles olhos idênticos, suavizando por um instante. Eu tenho motivos. Família, tradição. Mas você me lembra alguém. O ar crepitou com tensão não dita. João, impulsionado por uma fúria profunda, deixou escapar: me lembra. Talvez porque eu seja seu filho, António. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de talheres distantes. Almeida empalideceu, a taça escorregando de sua mão. Impossível. Maria. Ela jurou. Mas os traços, a voz, o fogo nos olhos, tudo traía a verdade. Lágrimas, raras como chuvas de verão em Lisboa, escorreram pelo rosto do bilionário. Eu fugi por medo. Meu império, minha imagem. Eu te abandonei para construir muralhas contra o que eu mesmo era, um homem que amou outro, há décadas, antes de enterrar isso sob camadas de ódio. A confissão veio como uma avalanche. Almeida, jovem e ambicioso nos anos 90, tivera um romance secreto com um artista em Porto, um amor que o mundo rotulava de pecado. Para ascender, ele o renegara, casara-se por conveniência, financiara causas conservadoras para silenciar sua própria culpa. Eu te criei sem te conhecer, João.
E agora, vejo em você o que eu poderia ter sido, livre. João recuou, o conflito rasgando-o por dentro. Ódio por anos de ausência, pena por uma alma aprisionada, e um fiapo de esperança, poderia o sangue redimir o que o preconceito corrompera. Você financia leis que me matam devagar. Como posso perdoar isso? Eles falaram até o amanhecer, as palavras tecendo uma ponte frágil sobre o abismo. Miguel esperava do lado de fora, sob a lua que banhava a sede prata. E então, perguntou, preocupado. João, exausto mas transformado, contou tudo. Miguel o puxou para um abraço, mas algo mudou naquele toque, uma faísca, um calor que ia além da amizade. Tu não estás sozinho nisso, murmurou Miguel, os lábios roçando sua orelha. Pela primeira vez, João não recuou, em vez disso, retribuiu, sentindo o nascimento de algo profundo, um amor que florescia nas rachaduras da dor. Os dias seguintes foram um vórtice de emoções. Almeida, atormentado, começou a questionar suas alianças. Em segredo, contatou advogados para redirecionar fundos, de anti-LGBT para abrigos para jovens que eram em Lisboa. Mas o escândalo vazou, jornais sensacionalistas gritavam bilionário traidor, filho que expõe hipocrisia. A elite virou as costas, acionistas ameaçavam, e Almeida, isolado em sua mansão em Cascais, ligou para João, eu estou perdendo tudo. Mas pela primeira vez, ganho a ti. João, dividido, buscava refúgio em Miguel. Seus encontros evoluíram, passeios pelo Jardim da Estrela, onde mãos se entrelaçavam abertamente, noites em que conversas sobre medos se entremeavam com beijos tímidos, castos, cheios de promessa. Miguel, com sua alma de ativista, ajudava João a navegar o caos. Amor não é perfeito, é persistente, dizia, enquanto traçavam planos para uma fundação conjunta, usando a herança iminente de Almeida para apoiar a comunidade LGBT. Mas o clímax veio em uma gala beneficente no Pavilhão Atlântico, onde Almeida, sob pressão, anunciaria mais doações conservadoras. João e Miguel, infiltrados como voluntários, preparavam uma surpresa, um vídeo testemunhal de vidas tocadas pelo ódio que ele financiara, narrado pela voz trêmula de Maria, a avó que ele nunca conhecera. Quando o telão acendeu, o salão ofegou. Rostos de jovens expulsos de casa, casais separados por leis, e no centro, João, eu sou seu filho, pai. Escolha, o ódio ou nós. Almeida, no palco, congelou. O microfone em sua mão tremeu. Lágrimas escorreram enquanto ele rasgava o cheque simbólico. Eu escolho o amor. Pela primeira vez. Aplausos misturados a vaias ecoaram, mas para João, era redenção. Ele correu ao palco, abraçando o homem que outrora o ferira, sentindo os braços frágeis retribuírem. Nos meses que se seguiram, a família improvável floresceu. Almeida, agora um aliado público, testemunhava em assembleias por direitos LGBT, sua voz rouca e quando nas câmaras. João e Miguel, em um relacionamento que se aprofundava como as raízes de uma oliveira centenária, mudaram-se para uma casa em Belém, onde o Tejo sussurrava segredos de perdão. Conflitos persistiam, velhos amigos de Almeida boicotavam, Miguel lutava com ciúmes de um pai recém-chegado, mas cada crise forjava laços mais fortes. Em uma noite de verão, sob fogos que iluminavam o céu de Lisboa, João e Miguel trocaram votos informais no mirador da Senhora do Cabo. Tu me salvaste do silêncio, disse João, beijando-o suavemente. Miguel sorriu, e tu me mostraste que o amor vence leis. Ao longe, Almeida observava, orgulhoso, sua jornada de ódio transformada em luz. E assim, nas ruas empedradas de Portugal, onde o fado canta de perdas e reencontros, uma família renascia, não de sangue perfeito, mas de corações que ousaram amar além das sombras. No coração pulsante de Lisboa, onde o sol poente tingia o Tejo de ouro líquido, João derramou uma taça de vinho tinto sobre a gravata impecável de um homem que, naquele instante, se tornou o epicentro de sua fúria contida. O bilionário, com olhos frios como o aço de uma lei opressora, ergueu o olhar e murmurou palavras que cortavam como lâminas. Esses tipos como você deviam ser varridos das ruas, como eu ajudo a fazer nas assembleias. João congelou, o coração martelando, sem imaginar que o veneno saía da boca de seu próprio pai, um segredo enterrado há 28 anos nas ruas empedradas de Alfama. A vida de João era um mosaico de contrastes, como as fachadas azulejadas da cidade que o vira nascer. De dia, ele era o garçom eficiente no Tejo Dourado, um restaurante sofisticado no bairro alto onde a elite se reunia para saborear bacalhau à brás e intrigas políticas. Seu uniforme impecável, camisa branca engomada, colete preto, escondia tatuagens discretas no antebraço, uma bandeira arco-íris entrelaçada com uma âncora, símbolo de sua identidade e raízes. Aos 28 anos, João carregava uma graça felina, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves sobre a testa e olhos verdes que pareciam capturar a essência do mar Atlântico, profundos, turbulentos, mas capazes de calmarias inesperadas.
Crescera em um mundo de ausências. Sua mãe, Maria, uma costureira de mãos calejadas e coração generoso, criara-o sozinha em um quarto apertado acima de uma tasca em Alfama. Teu pai foi um sonho que acordou cedo demais, contava ela nas noites em que o fado de Amália Rodrigues preenchia o ar com melancolia. João aprendera a amar em segredo, primeiro, com olhares roubados para o rapaz da padaria na esquina, depois, com um namoro adolescente que terminara em violência verbal de vizinhos intrometidos. O preconceito era uma constante, como o cheiro de sardinhas assadas no verão, inescapável, sufocante. Mas João sobrevivia com humor afiado e uma rede de amigos na comunidade GLBT, que se reuniam em bares escondidos para compartilhar histórias e sonhos. Aquele incidente com Almeida não era isolado. O bilionário, António Almeida, era uma figura onipresente nos noticiários, um magnata de 60 anos, com império em hotéis de luxo e vinhedos no Douro, conhecido por doações generosas a causas tradicionais. Recentemente, seus milhões haviam impulsionado uma proposta de lei no Parlamento que restringia eventos espírita e terapias de conversão disfarçadas de apoio familiar. Para João, que voluntariava em centros de apoio a jovens que era pessoal, um soco no estômago coletivo. Após o turno, João desabafou com Miguel no telefone, enquanto caminhava pelas escadarias íngremes de Alfama, o eco de seus passos misturando-se ao canto de um acordeonista de rua. Miguel, 27 anos, era o oposto vibrante de João, dreadlocks longos tingidos de azul, um piercing no septo que reluzia como um desafio, e uma energia que incendiava salas. Ativista full-time para uma ONG GLBT, Miguel organizava protestos e workshops, sua voz um trovão contra o silêncio imposto. Vem para cá, Joãozinho. Vamos afogar essa raiva em vinho verde e planos de revolução, disse ele, com o tom que sempre derretia as defesas de João. O bar O Arco-Íris era seu refúgio. Taqueda em uma viela onde o cheiro de jasmim se misturava a cigarro e perfume barato, o lugar era um oásis de cores, paredes com grafites de corações partidos remendados com arco-íris, prateleiras de livros sobre direitos que era e uma pista de dança onde corpos se moviam livres, sem julgamentos. Quando João entrou, Miguel o arrastou para o balcão, pedindo 2 copos de ginginha, o licor de cereja que queimava como verdade. Conta tudo, exigiu Miguel, seus olhos castanhos fixos, cheios de empatia feroz. João descreveu o derramamento, as palavras venenosas, o olhar de desprezo. Ele me olhou como se eu fosse lixo, Miguel. Como se meu amor fosse uma doença que ele curava com dinheiro. Miguel cerrou os punhos, as veias saltando no pescoço. Esses hipócritas. Almeida financia ódio porque teme o próprio reflexo. Lembra da marcha amanhã? Vamos gritar por ti, por todos nós. A conversa fluiu para memórias compartilhadas, a primeira período juntos, quando João, nervoso, segurara a mão de Miguel pela primeira vez, sentindo eletricidade que confundia a amizade com algo mais. Eles nunca cruzaram aquela linha, medo de perder o que tinham, mas o laço era inquebrável, uma amizade tecida com fios de vulnerabilidade. Naquela noite, dançaram até o amanhecer, os corpos colados em um ritmo que curava feridas invisíveis. Enquanto isso, em sua mansão isolada em Cascais, Almeida afundava em uísque escocês, o mar rugindo além das janelas panorâmicas como um eco de sua turbulência interna. O incidente com o garçom o assombrara, aqueles olhos, tão semelhantes aos seus na juventude, o desafiavam. Ele ligou para seu advogado, voz rouca, descubra tudo sobre aquele garçom do Tejo Dourado. Nome, João. João Costa. O sono não veio, em vez disso, fantasmas do passado o visitaram, um amor proibido em Porto, um artista chamado Rafael, cujos beijos ele enterrara sob ambições. Para sobreviver, tornara-se o monstro que combatia. João acordou com uma ressaca emocional, o sol filtrando pelas cortinas finas de seu apartamento. O lugar era um caos acolhedor, posteriores de divas drag nas paredes, uma coleção de vinis de fado que era reinterpretado, e na mesa, uma foto de Maria rindo em um piquenique. Ele ligou para ela, a voz tremenda ao relatar o encontro. Mãe, ele me odiou por quem eu sou. Como se eu fosse o vilão. Maria pausou, o som de agulhas de crochê ao fundo. Filho, o ódio dos outros é o espelho de seus medos. Tu és perfeito assim. Suas palavras foram bálsamo, mas o sementes de dúvida já brotava. A semana transcorreu em uma névoa de turnos exaustivos e reuniões com Miguel para a marcha. Eles distribuíam folhetos na baixa, conversavam com transeuntes sobre inclusão, e em momentos quietos, trocavam olhares que diziam mais que palavras. Se eu fosse corajoso como tu, murmurou João uma tarde, enquanto pintavam cartazes em um café. Miguel sorriu, limpando tinta do nariz de João. Tu és. Só precisa ver. A marcha foi um furacão de cores e vozes. Da Praça do Comércio à Avenida da Liberdade, milhares marchavam, drag queens em saltos altos liderando o cortejo, casais lésbicas de mãos dadas, pais hetero com filhos que erguendo placas de apoio.
João e Miguel caminhavam na frente, o suor misturando-se a confetes arco-íris. No palanque, Miguel subiu, microfone em punho: Lisboa, terra de fado e liberdade, não tolerará mais o ódio financiado por bolsos cheios. Almeida, teu dinheiro não compra nossa alma. A multidão explodiu, e João, lágrimas nos olhos, sentiu uma catarse. Pela primeira vez, sua dor era coletiva, poderosa. Mas naquela noite, ao voltar para casa, uma carta selada esperava na porta: convite para um jantar privado no Tejo Dourado, assinado por Almeida. Para discutir o incidente. Sem assessores. O coração de João acelerou. Miguel, lendo por cima de seu ombro, franziu a testa. É uma armadilha ou uma chance? Vai, mas eu fico perto. João assentiu, o estômago revirando. O destino, com suas curvas imprevisíveis como as ruas de Lisboa, chamava. O jantar privado no Tejo Dourado era um palco montado para confrontos. O salão, normalmente um burburinho de conversas, estava silencioso, iluminado apenas por candelabros que projetavam sombras dançantes nas paredes forradas de azulejos. João chegou pontualmente, o uniforme trocado por uma camisa simples de linho, o coração batendo como o sino da sé ao meio-dia. O gerente, nervoso, guiou à mesa onde Almeida já esperava, uma garrafa de Porto aberta como uma oferta de trégua. Sente-se, João, disse o bilionário, voz mais suave que da última vez, os olhos, aqueles olhos gêmeos, evitando o contato direto. A mesa era um banquete, percebes frescos do Algarve, queijos de serpa, e o vinho que outrora manchara sua gravata. João sentou-se, rígido, as mãos entrelaçadas sob a toalha. O que quer de mim, senhor? Uma desculpa. Ou mais munição para suas campanhas? Almeida serviu o vinho, o líquido rubi girando na taça como sangue não derramado. Eu vim pedir desculpas. Minhas palavras foram cruéis. Você não merecia. Pausa, o ar pesado com o aroma de ervas. Mas há algo em você que me inquieta. Seus olhos. Me lembram uma época que enterrei. João riu, amargo. Uma época de degenerados, como o senhor diz. Poupe-me da hipocrisia. A conversa fluiu como o Tejo em maré alta, tensa, inevitável. Almeida falou de sua juventude em Porto, de um império construído com suor e segredos, de doações que protegiam valores. João rebateu com histórias de amigos suicidas por rejeição familiar, de beijos roubados em parques escuros. Valores. Seus valores matam, senhor. Matam sonhos como o meu. O bilionário empalideceu, mas algo em sua postura, uma vulnerabilidade cravada nas rugas, fez João pausar. Por quê? Porque o ódio. Foi então que o telefone de João vibrou, uma mensagem de Maria. Filho, liga para mim. É sobre teu pai. O mundo parou. Com mãos trêmulas, ele discou, colocando no viva voz sem pensar. A voz de Maria encheu o salão, trêmula: João, eu não aguento mais o segredo. Antônio Almeida. Ele é teu pai. Eu jurei silêncio, mas o amor não mente. Clique. Silêncio absoluto. Almeida levantou-se devagar, o rosto um mapa de choque e reconhecimento. Maria. Você disse que nunca contaria. Seus olhos encontraram os de João, e ali, no reflexo, a verdade nua, semelhanças inegáveis, o formato do queixo, o jeito de inclinar a cabeça em dúvida. Eu fugi. Tinha 28 anos, ambições que não cabiam em um escândalo. Te abandonei antes de nascer, paguei a Maria para calar. E agora? Construí um legado sobre mentiras. João recuou da mesa, a cadeira raspando o piso como um grito. Lágrimas quentes traçaram caminhos em seu rosto. Meu pai. O homem que financia minha prisão. Você me criou com ódio, sem saber. Ele saiu correndo, o ar noturno de Lisboa batendo em seu rosto como um tapa. Miguel o encontrou na esquina, como prometido, e o abraçou enquanto soluços sacudiam o corpo de João. Ele é meu pai, gaguejou. Miguel, olhos arregalados, o levou para casa, onde a noite se desenrolou em confissões e chás quentes. Os dias seguintes foram um labirinto emocional. João faltou ao trabalho, enfiado em seu apartamento, alternando entre fúria e um luto estranho pelo pai que nunca tivera. Miguel se instalou ali, cozinhando sopa de peixe e ouvindo desabafos. É injusto, João. Mas tu podes reescrever isso. Confronta-o, mas protege teu coração. Eles passeavam pelo jardim botânico, mãos roçando casualmente, e em um banco sob uma araucária centenária, João beijou Miguel, um beijo hesitante, cheio de perguntas. Eu te amo, de sempre, sussurrou Miguel, retribuindo com ternura que aquecia o frio interior de João.
Enquanto isso, Almeida mergulhava em autoexame. Em sua biblioteca em Cascais, cercado de livros de direito e fotos de família falsa, ele desenterrou cartas antigas de Rafael, o amor perdido. Eu me tornei o monstro que temi, murmurou para o espelho. Ligou para João diariamente, mensagens não respondidas acumulando-se como dívidas. Finalmente, uma visita surpresa, Almeida na porta do apartamento, chapéu na mão, vulnerável como um menino. Deixe-me explicar. Não peço perdão imediato, só uma chance de conhecer o filho que neguei. João o deixou entrar, o ar carregado. Eles sentaram na sala minúscula, chá de camomila fumegando entre eles. Almeida contou tudo, o romance com Rafael, o pânico social, o casamento arranjado, as doações como penitência distorcida. Eu odiava em vocês o que odiava em mim. Mas ver você me acordou. João ouviu, o coração uma batalha entre repulsa e compaixão. Você financiou dor na minha comunidade. Como repara isso? Almeida prometeu, começando agora. Reuniões com ativistas, fundos redirecionados. A desconfiança persistia, mas sementes de conexão brotavam. Jantares ao quadro em cafés neutros, onde falavam de trivialidades, o time de futebol de João, os vinhedos de Almeida. Miguel observava, protetor, mas notava a mudança em João, uma leveza, como se carregar um peso invisível o aliviava. O conflito escalou quando o escândalo vazou. Um assessor traidor espalhou rumores, Almeida tem um filho gay. Jornais como o Diário de Notícias estampavam manchetes, bilionário e o segredo que era. Ações caíram, aliados conservadores o abandonaram. Almeida, isolado, ligou para João em pânico, eles me destroem. Mas por ti, eu resisto. João, tocado apesar de si, foi a Cascais. Lá, na varanda com vista para o oceano, abraçaram-se pela primeira vez, um abraço desajeitado, mas real. Miguel, sentindo o pau da família emergente, confrontou seus próprios demónios, ciúme de um pai que roubava o foco de João. Eu te amo, mas e se ele te machucar de novo? João o tranquilizou com um beijo apaixonado sob as estrelas, prometendo equilíbrio. Juntos, planejavam usar a influência de Almeida para uma gala beneficente GLBT, transformando veneno em antídoto. Mas tensões ferviam. Em uma reunião com a ONG de Miguel, Almeida propôs ideias moderadas, demais, irritando ativistas. Ele ainda cheira a privilégio, explodiu uma mulher trans. João defendeu, dividindo lealdades, e saiu magoado. Naquela noite, brigou com Miguel, tu não entende, ele está tentando. Miguel retrucou, e tu esqueces o quanto custou. O silêncio que se seguiu foi um abismo, mas o amor, resiliente, os puxou de volta ao amanhecer. A gala beneficente no pavilhão Atlântico aproximava-se como uma tempestade no horizonte atlântico, prometendo raios de mudança ou destruição. João e Miguel trabalhavam incansavelmente, convites enviados a celebridades leilões de arte doada por artistas locais, e um discurso central que Almeida jurara entregar. Vai ser o turning point, dizia João, olhos brilhando enquanto organizavam mesas em um armazém convertido no cais do Sodré. Miguel, ao seu lado, assentia, mas o ciúme roía, as horas que João passava com o pai o deixavam de fora, um espectador em sua própria história de amor. Seu relacionamento, recém-cristalizado, era uma dança delicada. Beijos roubados em escadas rolantes do Elétrico 28, mãos entrelaçadas durante piqueniques no Monsanto, onde compartilhavam sonhos de uma vida sem máscaras. Miguel, com sua tatuagem de resistir é viver no peito, ensinava João a abraçar a vulnerabilidade. Amor não é posse, é liberdade compartilhada, murmurava em noites preguiçosas, corpos enroscados em lençóis poídos, conversas fluindo até o canto dos galos em Alfama. Mas o fantasma de Almeida pairava, um terceiro indesejado. Uma tarde, enquanto pintavam banners com slogans como Amor sem fronteiras, Miguel explodiu. Tu passas mais tempo com ele do que comigo. É como se eu fosse o acessório na tua redenção familiar. João parou, o pincel pingando tinta vermelha como sangue. Miguel, tu és minha âncora. Mas ele é sangue, complicado, sim, mas real. Não me forces a escolher. O ar crepitou, e Miguel saiu batendo a porta, deixando João com o eco de sua própria dúvida. Almeida, por sua vez, navegava águas traiçoeiras. Seus assessores o pressionavam a recuar, pense no board, António. Essa causa vai afundar o império. Ele resistia, mas velhos hábitos surgiam, sugestões de foco em famílias tradicionais, durante reuniões. João confrontava-o, pai, isso ainda feda preconceito. Se queres mudar, mergulha de cabeça. O termo, pai, saía hesitante, mas cada uso fortalecia o laço. Em um jantar em Belém,
pastéis de nata derretendo em seus pratos. Almeida abriu-se mais. Eu sonhava em te ensinar a remar no Douro, João. Em vez disso, te ensinei a odiar em silêncio. Maria, a ponte entre mundos, visitou Lisboa pela primeira vez em anos. Seu reencontro com Almeida foi tenso, olhares acusadores no aeroporto, mas no apartamento de João, lágrimas selaram uma trégua frágil. Tu nos devias mais que dinheiro, disse ela, voz firme como as muralhas de Óbidos. Almeida assentiu, e pagarei com tempo. Juntos, os quatro, mais Miguel, relutante, jantaram, risadas tímidas brotando como flores após chuva. O vazamento do vídeo veio como um raio. Alguém da equipe gravara uma conversa privada de Almeida admitindo seu passado com Rafael, e postou online. Viralizou, Almeida quer. A mídia enlouqueceu, entrevistas ambíguas, protestos na porta de sua mansão. João correu para Cascais, encontrando o pai encolhido na biblioteca, garrafa de conhaque pela metade. Eles sabem tudo. Meu legado. Ruína. João o abraçou, o renascimento. Usa isso, pai. Seja o aliado que o mundo precisa. Miguel, vendo a dor de João, engoliu o orgulho e apareceu. Desculpa minha teimosia. Vamos nessa juntos. O trio, agora inseparável, planejou uma resposta, uma live no Instagram de Miguel, com Almeida ao lado, confessando publicamente. Eu errei. Meu filho me ensinou amor. As visualizações explodiram, mensagens de apoio inundando, obrigado por humanizar o monstro. Mas o backlash veio feroz. Ameaças anônimas para João no trabalho, boicotes ao restaurante. O gerente demitiu temporariamente, ruim para negócios. Devastado, João confrontou Almeida, teu mundo me destrói. O bilionário, culpado, ofereceu emprego em sua empresa, não por pena, por mérito. João recusou, quero construir meu caminho, não herdar o teu. A tensão culminou em uma briga familiar durante ensaio para a gala. Miguel acusou Almeida de superficialidade, tu doas milhões, mas e o dia-a-dia? Conheces o medo de um beijo na rua? Almeida retrucou, eu vivi isso, rapaz. Enterrei para sobreviver. João mediou, exausto, parem. Somos família agora, bagunçada, mas nossa. O silêncio que seguiu foi curador, levando a uma noite de reconciliação em um tasquinho de fado, onde vozes roucas cantaram de perdão. Enquanto a gala se aproximava, João e Miguel fortaleceram seu laço. Uma escapada para Sintra, caminhando por florestas úmidas até o Palácio da Pena, onde se beijaram sob torres coloridas, prometendo, seja o que vier, nós contra o mundo. Miguel sussurrou, tu me fazes acreditar em finais felizes. João sorriu, o coração pleno pela primeira vez. Almeida, sozinho, refletia. Escreveu uma carta para Rafael, agora falecido, queimando-a no fogo da lareira, perdão, amor. Encontrei nosso filho, e ele me salvou. Lágrimas caíram, mas com elas, resolução. Ele doou anonimamente para o centro de apoio onde João voluntariava, um gesto silencioso de reparação. A véspera da gala trouxe um susto, um grupo conservador ameaçou protestar violentamente. Miguel organizou segurança, João preparou o discurso de abertura, Almeida ensaiou até a voz falhar. Naquela noite, deitados em lençóis emaranhados, João e Miguel fizeram humor com toques gentis, sussurros de eu te amo e quando como orações. Amanhã muda tudo, disse João. Miguel beijou sua testa, ou nos quebra. Mas juntos, resistimos. A noite da gala no pavilhão Atlântico era um espetáculo de luzes e sombras, o ar salgado do Tejo misturando-se ao perfume de orquídeas e expectativa. O salão, decorado com banas arco-íris e projeções de ondas coloridas, fervilhava com 500 convidados, ativistas, artistas, políticos progressistas e, surpreendentemente, alguns ex-aliados de Almeida curiosos. João, em um terno slim fit azul marinho que Miguel escolhera, circulava com taças de espumante, o sorriso mascarando o nó no estômago. Respira, amor, murmurou Miguel, deslizando uma mão em sua lombar, o toque um lembrete de solidez. Almeida chegava por último, escoltado por seguranças discretos, seu smoking impecável contrastando com os olhos assombrados. Ele apertou a mão de João no faier, obrigado por isso, filho. Seja o que for. João assentiu, o filho, agora natural, como um vinho envelhecido. Maria, elegante em um vestido de renda preta, beijou a bochecha de ambos, orgulho de vocês. Agora, brilhem. O programa começou com performances, uma drag queen lip-syncando Madonna em português, um coral que era cantante fado reinventado com letras de empoderamento. João subiu ao palco para a abertura, microfone trêmulo. Boa noite, Lisboa. Esta noite não é sobre ódio financiado ou segredos enterrados.
É sobre amor que resiste, o amor de amigos como Miguel, que me ergueu, de mães como Maria, que me moldou, e de pais que aprendem tarde demais. Aplausos ribombaram, e ele desceu, correndo para os braços de Miguel, um beijo rápido selando a coragem. Então, o momento pivotal, Almeida no palco, holofotes o banhando como julgamento. Ele pigarreou, voz e quando, eu vim como financiador de muros. Hoje, venho derrubá-los. Confissão seguiu, o abandono de João, o romance com Rafael, as doações como autopunição. Meu filho me mostrou que família não é tradição, é escolha. Anuncio, 100 milhões para centros GLBT, bolsas para jovens que e meu apoio total a leis de igualdade. O salão explodiu, vivas, lágrimas, abraços espontâneos. Mas o caos irrompeu. Do fundo, um grupo de manifestantes conservadores, infiltrados, avançou com cartazes e gritos, traidores. Deus pune sodomia. Seguranças intervieram, mas um garrafão de tinta vermelha voou, atingindo Almeida no peito, manchando seu smoking como o vinho de outrora. João, instintivo, pulou o palco, protegendo o pai com o corpo. Parem. Ele está mudando. Um soco acertou seu ombro, dor explodindo, mas Miguel surgiu, derrubando o agressor com um tackle de rugby improvisado. A confusão durou minutos eternos, polícia chegou, manifestantes algemados, o salão em pânico. Almeida, ferido mas firme, ergueu-se com a ajuda de João. Vejam, isso é o ódio que financiava. Não mais. Flashes de câmaras capturaram o momento, pai e filho abraçados, sangue e tinta misturados, símbolo de batalha vencida. Nos bastidores, enquanto paramédicos escavam ferimentos superficiais, Miguel confrontou João. Tu te jogaste na frente por ele. E eu? Ciúme e medo transbordaram. João, ombro latejando, puxou para um canto escuro. Por ti eu morreria, Miguel. Ele é passado, tu és futuro. O beijo que se seguiu foi feroz, salgado de lágrimas e alívio, selando promessas em meio ao tumulto. A mídia transformou a gala em lenda, redenção de Almeida, sangue que era na família e nação. Doações choveram, celebridades endossaram, e o Parlamento debateu emendas urgentes. Mas para João, o custo era pessoal. O ombro machucado curou devagar, mas as cicatrizes emocionais, o medo de perda, persistiam. Ele e Miguel se refugiaram em Sintra por uma semana, caminhando por palmeiras úmidas, conversando horas sobre limites. Eu te amo demais para te dividir, admitiu Miguel. João prometeu, não dividirás. Integraremos. Almeida, hospitalizado brevemente por stress, usou o tempo para refletir. Ligou para João da cama, tu me salvaste 2 vezes, do vinho e da multidão. Eu te devo vida. Ao sair, doou sua coleção de arte para o museu que era em Lisboa, batizado Rafael's Legacy. Maria, agora mediadora, organizou jantares semanais, bacalhau assado, histórias compartilhadas, risadas que preenchiam vazios. Uma reviravolta veio sutil, cartas anônimas para João, revelando que um meio-irmão existia, filho de Almeida de seu casamento, um rapaz hétero de 30 anos em Coimbra, criado na ignorância. Ele me odeia agora, confidenciou Almeida. João, impulsionado por empatia, escreveu, somos família, apesar de tudo. Vamos conversar. A resposta veio hesitante, mas esperançosa, um passo para um clã expandido. Miguel, vendo o crescimento de João, propôs, casemo-nos, na PRID do ano que vem. Oficial, perante o mundo. João aceitou com lágrimas, o anel imaginário selando seu sim. Mas sombras persistiam, processos judiciais contra manifestantes, boicotes persistentes a Almeida. Em uma noite chuvosa, João sonhou com o passado, o derramamento de vinho como batismo, acordando nos braços de Miguel, grato. A comunidade celebrava, o arco-íris lotado de brindes a João, o herói. Ele discursou lá, voz firme, amor vence não por magia, mas por persistência. Almeida apareceu, ovacionado, provando redenção. Meses após a gala, Lisboa respirava um ar de mudança, como o vento fresco do outono varrendo as folhas do rocio. As leis anti-LGBT enfrentavam revisões, impulsionadas pela confissão de Almeida, e centros de apoio brotavam como vinhas no Douro. João, agora coordenador de eventos na ONG de Miguel, sentia-se renascido, o peso do segredo substituído por propósito. Seu relacionamento com Miguel aprofundava-se, viagens curtas a Évora, onde dançavam flamenco em festas locais, ou noites quietas cozinhando cataplana, mãos trabalhando em harmonia, corações sincronizados. Mas a família era uma tapeçaria tecida com fios frágeis. O meio-irmão, Carlos, chegou a Lisboa para um café tenso no Chiado. Alto, com o mesmo queixo quadrado de Almeida, ele estendeu a mão hesitante,
Eu cresci ouvindo que meu pai era herói. Agora entendo as rachaduras. Conversas fluíram, infância privilegiada de Carlos contrastando com a luta de João, mas laços de sangue forjavam respeito. Talvez possamos ser irmãos de verdade, disse Carlos, convidando João para um jogo de futebol em Coimbra. Miguel, cético inicialmente, aqueceu: se te machuca, eu o expulso. Almeida prosperava na nova pele. Seu império adaptou-se, hotéis com políticas inclusivas, vinhedos patrocinando eventos PRID. Mas noites solitárias em Cascais o atormentavam, ecos de Rafael, arrependimentos por Maria. Ele confidenciou a João durante um passeio no Tejo: eu te neguei, mas agora, te dou tudo. Incluindo perdão para mim mesmo. João apertou seu ombro: perdão vem devagar, pai. Mas estás no caminho. Maria, o coração da família, florescia em Sintra, seu jardim agora uma metáfora de crescimento, rosas vermelhas para paixão perdida, íris azuis para novos começos. Ela e Almeida encontraram uma amizade platônica, caminhadas por palácios onde relembravam o jovem amor sem amargura. Nós criamos um milagre, disse ela uma vez, olhos brilhando. Conflitos residuais testavam resiliência. Um ex-assessor de Almeida processou-o por difamação, alegando mentiras sobre doações. João testemunhou no tribunal: voz firme, meu pai errou, mas corrige com a ação. A vitória veio, mas o stress reacendeu velhas feridas. Miguel, sobrecarregado na ONG, questionou: isso não acaba nunca. Uma briga eclodiu em casa, pratos voando metaforicamente, acusações de negligência. Tu priorizas a família dele sobre nós, gritou Miguel. João retrucou: e tu me sufocas com ciúme. A porta bateu, mas o arrependimento os reuniu ao amanhecer, abraços e promessas de terapia de casal que era. O turning point veio na PRID anual. Milhões nas ruas, bandeiras tremulando como ondas. João e Miguel lideraram um flow temático, famílias sem correntes, com Almeida e Maria no carro alegórico, Carlos acenando ao lado. O desfile foi eufórico, fogos, música, beijos livres. No palco principal, João discursou: de um derramamento de vinho a esta união, amor transcende ódio. Miguel propôs ali, de joelhos em confetes: casa comigo, João. Seja meu para sempre. Sim, gritado pela multidão. Casamento veio em uma cerimônia íntima no Mirador de Santa Catarina, sol poente banhando o Tejo. Votos em português poético: tu és meu fado alegre, minha luz no bairro alto. Anéis trocados, beijo selado sob aplausos de amigos, família unida. Almeida, emocionado, brindou: ao filho que me ensinou a voar. Anos fluíram como o rio. João e Miguel adotaram um menino que herde um abrigo, nomeando-o Rafael em homenagem. Almeida, avô orgulhoso, contava histórias do Douro, ensinando remo no rio. Conflitos menores, discussões sobre herança, diferenças geracionais, vinham, mas resolviam-se em mesas fartas, risadas corando. 10 anos após o derramamento fatídico, Lisboa pulsava com memórias tecidas no tecido da cidade. João, agora 38, dirigia a Fundação Almeida Costa para Direitos LGBT, um farol que iluminara milhares, bolsas educacionais, terapias acessíveis, eventos que celebravam identidades fluídas. Seu corpo, marcado por uma cicatriz no ombro da gala, era um troféu de batalhas vencidas. Miguel, ao seu lado como CEO-diretor, envelhecera graciosamente, dreads grisalhos, mas fogo intacto, pai dedicado a Rafael, agora um adolescente arteiro que pintava murais arco-íris nas paredes de casa. A família expandira-se. Carlos, casado com uma designer lésbica, trouxera sobrinhas gêmeas para churrascos em Cascais. Maria, avó radiante, tecia mantas para todos, seu jardim em Sintra um retiro anual. Almeida, 70 anos, semi-aposentado, dedicava-se a memórias, um livro publicado, Sombras e Arco-Íris, best-seller que humanizava sua jornada, financiando mais causas. Reflexões vinham em inquietudes. João, caminhando sozinho pelo Tejo ao amanhecer, ponderava o que de sua vida, aquele vinho derramado como catalisador. O destino usa acidentes para curas, confidenciava a Miguel em noites estreladas, corpos entrelaçados em varandas floridas. Seu amor, maduro, era uma sinfonia, discussões acaloradas sobre ativismo resolvidas em massagens, viagens a Porto onde visitavam a sepultura de Rafael, honrando o passado. Desafios persistiam, novas leis regressivas em eleições, preconceitos velados em círculos sociais, mas a família enfrentava unida. Uma crise veio quando Rafael, aos 15, enfrentou bullying na escola por ser gay. João e Miguel o aconselharam com empatia forjada em dor própria, Almeida doando para o colégio em troca de treinamentos inclusivos. Vês? Ciclos quebrados, disse o avô ao neto, remando juntos no Douro. Em um aniversário de casamento, no mesmo miradouro, João e Miguel renovaram votos.
Convidados, de ativistas a ex-inimigos redimidos, testemunharam. De garçom ferido a marido amado, tu me completas, jurou João. Miguel, e eu, teu ativista eterno. Fogos iluminaram o céu, e quando a gala de outrora. Almeida, observando, sussurrou a Maria, eu falhei como pai jovem, mas triunfei como avô. Ela sorriu, amor redime, Antônio. Sempre. João, abraçando todos, sentiu plenitude. A cidade, com suas ruas sinuosas e fado eterno, testemunhava, de ódio à harmonia, uma saga de corações que ousaram. E no horizonte, mais histórias, de Rafael crescendo livre, de novas vozes na fundação, prometendo que o arco-íris, uma vez manchado, agora brilhava eterno.